Já aconteceu com você de, na escola, você receber um trabalho para fazer e você, quando olhar o enunciado do trabalho, fala assim, mas o que é para mim fazer? Às vezes os alunos fazem isso por um pouco de preguiça, mas e muitas vezes eles não estão conseguindo entender realmente o que estão lendo. E esse é um problema sério que a gente tem que enfrentar. É preciso que a gente consiga ler, compreender o que a gente está lendo. Isso é fundamental para a vida da gente, não só na escola, mas no trabalho, né? Imagina passar num concurso, conseguir uma promoção, às vezes para garantir o nosso emprego, a gente precisa desenvolver essa capacidade, né? E mais do que isso, compreender o que a gente lê é importante para a nossa vida, porque para compreender o mundo, você precisa compreender textos escritos. A grande maioria das explicações sobre o mundo estão em textos escritos. Se você não souber compreender o que você lê, sua compreensão de mundo vai empobrecer bastante. Então, quer por um motivo, quer por outro, vale a pena assistir essa aula e entender melhor o que é compreender um texto. Vamos começar explicando o que é um texto. Geralmente, quando você pensa em texto, você pensa num texto escrito, não é assim? Mas a academia, a ciência, tem um conceito de texto muito mais amplo do que esse. A definição, assim, simples e mais abrangente do que é um texto, talvez fosse a seguinte: texto é tudo o que possa expressar uma mensagem. Texto é tudo o que possa expressar uma mensagem. Quer ver um exemplo? Você está no restaurante e está com vontade de ir no banheiro. Aí você entra no banheiro, no corredor, e tem a figura de uma mulher. E você é homem. Que mensagem aquela figura está dizendo para você? Aqui só podem entrar mulheres. Então, uma imagem que transmitiu uma mensagem. Isso é um texto, né? Por exemplo, você está numa sala cheia de gente, alguém abre a porta e diz, e grita, fogo! O que você faz? Provavelmente você vai procurar sair daquele lugar, porque naquela simples palavra, fogo, estava a mensagem: está pegando fogo no prédio, vamos sair daqui correndo, né? Então, uma simples palavra pode ser um texto, porque carrega uma mensagem. E assim, né, várias outras. Os textos, eles estão assim nos mais diversos suportes, né? Você vai encontrar textos que estão no Facebook, na internet, você vai encontrar sinais, né? Sinal de trânsito, né? Símbolos, né? Por exemplo, reciclável, né? Aquelas setinhas que uma persegue a outra, radioatividade, né? Perigo, imagens que transmitem mensagens, são textos. E aí você pode pensar numa escala de complexidade, né? Os textos mais simples são os textos imagéticos, esses que eu falei que são só uma imagem. O próximo texto mais complicado seria talvez os textos de propaganda, em que uma imagem é aliada a um texto escrito. Imagina aquela propaganda do carro, mostra um carro lindo e uma frase assim, você precisa ter um. Hã? Captou a mensagem, né? Eles querem que você compre aquele carro. Um texto simples, né? Textos escritos também têm uma ordem, uma escala de complexidade. Por exemplo, um texto, uma notícia de jornal, né? Uma notícia de jornal é um texto simples, né? É fácil de entender. Agora, talvez um texto mais técnico, né, seja um pouco mais complicado, né? Um texto acadêmico, mais complicado ainda. Um texto literário, mais complicado ainda. O que é que determina a complexidade do texto? A quantidade de mensagens que ele carrega. Porque um texto pode carregar muitas mensagens. A palavra texto
Vem da palavra tecido, né? A gente fala indústria têxtil, já pensou nisso? Por quê? Porque o tecido é uma trama de linhas, né? E há tecidos que a trama é muito complexa. Então, há tecidos mais simples, há tecidos mais complexos. Há textos mais simples e há textos mais complexos. E nós queremos ser capazes de compreender as mensagens que os textos carregam. Mas o que é compreender? O que é compreender um texto? Se você pensar na operação mental que a gente faz quando a gente lê, talvez a gente consiga entender melhor o que está envolvido em se compreender um texto. Imagina que você tem um texto escrito. Esse texto está num determinado código, certo? Aí você vai ler o texto, você vai transpor ele do código escrito para o código falado. Mas se você parar nesse processo de transposição de um código para outro, você não vai ter compreendido. Você precisa fazer o terceiro passo, que é transformar de um código falado no seu código mental. É quase como se você fizesse uma tradução das palavras que estão no texto para as palavras que estão dentro de você, para as palavras que você domina, que você compreende, que tem significado para você. Será que a gente vai conseguir fazer isso? Vamos fazer um exemplo? Um exemplo clássico de exercício de compreensão de texto é um texto do Milor Fernandes. Milor Fernandes, grande escritor brasileiro, né? Escreve textos humorísticos, mas extremamente inteligentes, né? Ele tem um texto, que é esse que você vai ler comigo agora. Veja lá o que diz o texto. A criatura canonizada que vive em nosso lar não é capaz de produzir efeito extraordinário que vá contra as leis da natureza. Leia de novo. Compreendeu o que o Milor está querendo dizer para você? Talvez não. Vamos tentar compreender juntos? Vamos dividir o texto em pedacinhos e entender cada um dos pedaços? Por exemplo, a criatura canonizada. O que é a criatura canonizada? A Igreja Católica canoniza os santos, não é? Como o texto está no singular, nós não estamos falando de santos em geral, estamos falando de santo. Então, santo que vive em nosso lar. O que é que vive em nosso lar? Na nossa família, né? Talvez alguma pessoa que mora junto com a gente, né? Ou talvez alguém que frequenta, né? Tem gente que fica na casa da gente o tempo todo e fala, isso aqui é de casa, não é? Isso aqui é do lar. Veja, o santo que pertence à casa, o santo de casa, certo? O santo de casa. O que esse santo não faz? Ele não é capaz. Não é capaz é que não faz, né? Então o santo de casa não é capaz, o santo de casa não faz. Ficou fácil agora? Moleza, né? Ele não faz o quê? Efeito extraordinário que vá contra as leis da natureza. O que é um efeito extraordinário que vai contra as leis da natureza, pessoal? É um milagre, né? Andar sobre as águas, né? Voar, né? Entender um texto, enfim. O que o Milor está dizendo para você é santo de casa não faz milagre. Isso é compreender um texto. É você pegar o texto escrito, ler e traduzir para as palavras que têm significado para você. Existem muitas maneiras de a gente progredir na nossa capacidade de compreender textos. Como nós falamos, essa capacidade, essa habilidade é fundamental para o nosso desenvolvimento como seres humanos. E pode nos levar a vários lugares interessantes e bons. Existe um outro detalhe interessante também, que quando a gente estuda compreensão de textos, vem junto compreensão e... Agora fugiu. Interpretação. Compreensão e interpretação. O que é interpretar?
como nós podemos desenvolver essas duas habilidades. Esses são os temas das nossas próximas aulas. Contamos com vocês na próxima semana.